Caros amigos, hoje temos connosco o Abade André da Igreja Católica Ortodoxa, correto, não é? E vou pedir que, basicamente, que se introduza aos nossos espectadores. Aqui agradeço o vosso convite ao vosso podcast, muito amavelmente aceitei para vir participar um pouco com vocês e também para sair um bocadinho do ambiente genérico de televisões, jornais e revistas que às vezes estou um bocado habituado. É bom falarmos mais livremente, por assim dizer, não é? Pronto. Mais uma vez, sou da Igreja Católica Ortodoxa Hispânica, cá em Portugal. Já sou sacerdote e exorcista há 19 anos. 19 anos feitos recentemente, no dia 1 de novembro. Ou seja, fiz parabéns há pouco tempo, pronto. E exerço este ministério que as pessoas às vezes ficam a pensar que o ser exorcista na Igreja Católica Ortodoxa ou noutras igrejas de tradição católica é alguma coisa à parte de ser padre. Não, sou padre, cumpro as minhas missões normais, missas, casamentos, batizados, funerais, divórcios ainda não praticamos. Ainda não. Dá para breve. Há de lá chegar. Estamos a brincar. Pronto, divórcios ainda não, mas sim, a parte do exorcismo faz parte dos trabalhos normais dentro do ministério do sacerdócio da minha igreja. Eu tenho já aqui uma primeira questão, então. Então coloca. Suscitou-me já. Deita cá para Que fora. é na parte da Igreja Ortodoxa, portanto, nós temos a Igreja Ortodoxa, temos a Igreja Apostólica Romana, Sim. temos a Protestante. Vou só mencionar por enquanto estas três. Qual é as principais diferenças entre elas? Nestas situações tem sempre de falar um pouco de história da Igreja desde os inícios da fundação, muito brevemente. Para quem sabe um mínimo de história da Igreja, a Igreja nasce no contexto da Terra Santa, não é? A Igreja é de fundação oriental na pessoa de Jesus Cristo, nasce dentro daquilo que chamamos hoje o primeiro século, porque o nosso calendário é contado a partir do nascimento de Cristo. A Igreja que nasce pela pregação dos apóstolos de Jesus Cristo é a Igreja que se convencionou chamar católica. Evidente para nós portugueses de tradição maioritariamente romana, falar católico logo pensar que é a Igreja de Roma com o Papa. Não tem nada a ver com isso. O catolicismo apostólico, que vem da fundação da Igreja, é uma Igreja que se estende pelo antigo Império Romano, que se divide em 5 áreas de influência ou patriarcados, onde, evidentemente, a Igreja Romana será um desses 5 patriarcados. Evidente, chegamos ao século XI, há uma divisão da Igreja Católica em duas, romanos por um lado, e a Igreja do Oriente, os chamados católicos ortodoxos, os 4 patriarcados restantes ficam no Oriente, e chegamos depois a uma subdivisão que já é um cisma dentro da Igreja Romana, que é o chamado movimento protestante, que inicia com Martinho Lutero no século XVI. Evidente que depois dos protestantes vem toda esta catrefada de novas igrejas evangélicas, pentecostais, e há aquilo que vulgarmente chamamos e determinamos como seitas religiosas de fundamento ou não cristão. A grande situação é que a Igreja Ortodoxa continua dentro da doutrina, da sua disciplina e da vivência da fé, a ser a Igreja que se mais mantém ainda hoje dentro dos princípios originais do cristianismo. Deixe-me só interromper. Então, a Igreja Evangélica pode-se considerar uma seita? Dependendo dos evangélicos, porque eles têm tantas divisões entre eles. Sim, é verdade. Existe a nível mundial mais de 13 ou 14 mil confissões evangélicas e de igrejas protestantes e de outras subdivisões, não é? Ou seja, e no meio disso tudo dizemos quais são os mais autênticos ou menos autênticos. Eu, como católico ortodoxo, não me meto na casa dos outros. Cada um fala da sua casa, eu falo da minha. Ok. Então, mas sendo assim, na Igreja Ortodoxa, na Protestante, na Apostólica Romana, o que há em comum entre elas, digamos assim, será sempre a fé em Cristo, em Jesus Cristo? Sim, a base. A base é essa, não é? A base é essa, é acreditar que Jesus Cristo é o Salvador. É o Salvador. Sempre também a Bíblia como livro como a principal. palavra Como Deus. principal, exato. Sim. Então tem muito em comum. Sim, mas depois as grandes diferenças têm a ver sobretudo com a chamada disciplina dos sacramentos. São as tais celebrações que as pessoas assistem na igreja, desde os batizados, os crismas, a missa, a Eucaristia e outros sacramentos da igreja que, sobretudo com o movimento protestante a partir do século XVI, eles foram renunciando a alguns sacramentos. E, sobretudo, temos hoje em dia muitas dessas novas confissões ditas cristãs que de sacramentos nada têm. E depois é a tal situação.
quem vem da tradição católica, seja ortodoxa ou romana, vamos olhar para os outros e dizer vocês não estão a cumprir os fundamentos originais da fé. E claro, eles também vão dizer que está tudo Eles vão dizer que está tudo errado, exato. Bom, nessas situações é a tal história. Há uma explicação muito simples. O ser humano é um ser inquieto e nós, cristãos, somos herdeiros já de uma religião anterior a nós, que é o judaísmo. Sim, Quando as pessoas dizem eu sou cristão, mentira, nós somos judaico-cristãos. Exato, essa é a base. O fundamento da nossa fé, os patriarcas originais Abraão, Isaac e Jacó, estamos a falar Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Para Que não é aceito depois, não é? Pelos Dentro do judeus. judaísmo não é aceito como o Messias. Sim, com uma parte dos judeus, ou seja, aqueles que ainda hoje se mantêm judeus, foi aquelas fações do judaísmo que não aceitaram que Jesus era o Messias, Que era, não é? porque no Tora, não é? Está lá que vem o profeta, Sim, o grande só que não é aceito que seja Jesus Cristo para eles, é porque a isso. idealização do Messias para os judeus, já na época de Jesus, isto ainda temos de ir da época de Jesus, e porque é que recusaram Jesus como um Messias? Tem a ver com uma coisa muito simples. Se estudarmos como deve ser as profecias, estamos a falar do profeta Isaías e os grandes profetas do Antigo Testamento, eles próprios dizem que o Messias é alguém que vai ter de morrer, é alguém que vai ter de pagar com a sua vida os pecados da humanidade. O problema é que para os judeus clássicos da época de Jesus, a história de Messias, a palavra Messias significa Salvador. E, tudo bem, para nós cristãos, reduzimos a palavra Messias à pessoa de Jesus Cristo. Mas, evidente, na tradição judaica, Messias eram quem? Grandes reis, grandes militares, grandes generais, libertadores, heróis do seu povo. O que é que eles esperavam na época dos romanos, que eles estavam ocupados pelos romanos, desde a independência, já há mais de 300 anos, desde Alexandre o Grande e desde o período do exílio da Babilónia, os judeus já nunca tinham tido a sua autonomia completa. O grande desejo deles, e a grande revolta que eles sempre tiveram, foi ser sempre um povo submetido. Sim. Terem um Messias que ia morrer numa cruz, a cruz que era um símbolo de extrema humilhação, porque era uma morte humilhante, era para os piores da espécie social, vamos dizer, ter um Messias derrotado daquela forma, não, o Messias para eles era alguém que viesse expulsar os romanos, alguém Paulada, não é? paulada, porque eles gostavam muito, já desde a época dos antigos eles gostavam muito, andar à castada e contra pelos escudos dos outros, ainda hoje é um bocado assim, sabemos disso, tem sempre lá fogo na venta, como nós dizemos, e a situação é, ainda hoje, a ideia do Messias é alguém que vai restaurar a dignidade de Israel à glória dos grandes reinados do rei David e do rei Salomão. Ok. É claro que essa ideologia Jesus vem dizer diretamente, não, eu não sou nada disso, não é? Ele próprio diz, eu não venho abolir a lei, eu não venho alterar as coisas, eu venho apenas completar. Completar com o quê? Com a caridade, com o amor, com o respeito humano, que dentro de todas as religiões mundiais daquela época foi a maior de todas as novidades. Daí a palavra evangelho, que significa boa nova, uma nova notícia, uma boa notícia, é podemos estarmos todos bem, respeitar-nos uns aos outros, sermos como irmãos. Por isso Jesus diz Que para aquela época era completamente disruptivo, para aquilo que era impossível. era impossível. Nós estamos à espera de um soldado, de alguém que nos conduza e aparece um... Tipo, parece dos anos 70 com uma florzinha, Parece um hippie. pista de lado. Exato. Não, tipo um hippie, fora da época. Ou seja, é evidente que naquela época aquilo foi uma escandaleira, foi um escândalo terrível de, mas quem é este homem que vem proclamar a paz se estamos sempre em estado de guerra, estamos sempre a querer apaulado uns com os outros, queremos expulsar os romanos querem dominar, se não é os romanos, são os outros povos estrangeiros, vêm os egípcios, vêm estes, vêm aqueles, ou seja, o Médio Oriente, é preciso nós, aqui no contexto europeu, para portugueses, não é, mesmo de tradição católica tradicional, nunca se percebeu verdadeiramente o contexto de revolução que a Terra Santa é, que o Médio Oriente é. Porquê? Porque é um choque de culturas, aquilo que hoje é Israel e Irão, Iraque e Egito, aquilo é uma fronteira natural de 3 grandes continentes. Temos a Ásia, temos a Europa temos a África, e aquela zona sempre foi uma zona de extremo conflito, de ideias, de religiões, de negócio, de interesses internacionais, e tudo isso moldou ainda hoje aquilo que é a gênese do povo judeu.
Completamente. Se não entendermos isso, não vamos conseguir perceber socialmente, nem politicamente, nem religiosamente a Bíblia, e daí depois os erros dos fundamentalismos que muitas vezes acontecem nas religiões, mesmo até dentro do cristianismo. Mesmo até dentro do cristianismo. Se calhar não à escala de outras, não é? Principalmente atualmente, se calhar se recuarmos no tempo seria diferente, mas sem dúvida que as leituras dos livros religiosos, a forma como são lidos, Sim. levam a grandes problemas, eu diria, não é? E é essa situação que muitas vezes acontece. Uma coisa que as pessoas sabem naturalmente, que é a grande guerra até entre igrejas cristãs, por causa da leitura paralela que se faz muitas vezes dos livros e das passagens, de tirar passagens isoladas fora de contexto, etc. Isso todas as igrejas infelizmente o fazem. Podemos dizer, de uma certa forma, atendendo àquilo que foi dito aqui, que Jesus até agora falhou. Porquê? Se até dentro da própria ideologia cristã, não é? Sendo que a palavra de Cristo é basicamente apregoar aquilo que nós falamos, não é? A bondade, aceitar, dar a outra face, tudo isso, atendendo a essa realidade, atendendo que até mesmo dentro dos cristãos não existe paz, coesão, quanto mais com outras religiões, não é? Claro. Será que falhou? Não. Não? Não no contexto de... Quando olhamos para aquilo que chamamos de igreja, há uma expressão clássica das origens da igreja que a igreja é santa, mas é pecadora. É santa porque é fundada por Deus. Ou seja, tudo o que é de bom para dar certo, pegam na Bíblia, está lá as regras todas. Quem é que não cumpre? É a parte pecadora da igreja. Que é quem? Somos nós os homens e as mulheres que compram-nos a igreja. Ou seja, quando entramos na igreja, e sobretudo agora tenho que fazer uma certa transição de quase 2000 anos para o presente, que é o que está-se a passar muito atualmente. E sente-se isso muito hoje nas igrejas cristãs. Que o grande problema é, as pessoas querem ser cristãs, mas não querem assumir o compromisso das regras da fé. As pessoas querem ser livres para adorar a Deus, mas não querem seguir aqueles mandamentos que diz: tens de respeitar o outro, não podes mexer na vida do outro. Tens liberdade para a tua vida, mas ela vai terminar no momento que começa a liberdade do outro. Respeita-te a ti próprio, respeita o teu corpo. O teu corpo é um templo. Pelo bem As pessoas querem ser crentes, mas não querem praticar. No entanto, nós ouvimos muito: sou católico não praticante. Isto faz Isso é sentido? treta. Pois, Isso é treta. não faz sentido, então. É a mesma coisa que dizer que você é do PS e não vai fazer campanha pelo seu partido e nem compra as políticas do seu partido. Não acredito. É do Sporting, e eu não sou. É do Sporting. Então, mas não sabe o nome do presidente, não sabe o nome dos jogadores, não vai aos jogos, não é sócio, não sei. É do Sporting. Sou um Sportingista não praticante. Não praticante, exato. Olha, sou um PS não praticante. Olha, sou um português não praticante. Não quer pagar impostos, não quer fazer isto, não quer fazer aquilo. Ou seja, dentro da religião, quando as pessoas dizem eu sou isto ou sou aquilo, mas não sou praticante, para mim não é nada. Até neste contexto, Jesus, nos Evangelhos, diz: quem não tem Deus no coração tem por pai o diabo. E porque Jesus até tem uma expressão... Não há meio termo. Não há meio termo nas questões da fé, ou se acredita ou não se acredita. Jesus até tem uma expressão muito interessante acerca das questões mesmo da fé, que diz: a nossa boca vai expressar aquilo que está no nosso coração. Uma pessoa crente, tendencionalmente, o seu discurso, não quer dizer que fale de Deus a 100% em tudo e mais alguma coisa, mas tendencionalmente vai ser um discurso voltado à sua crença. Se eu tiver demasiadas ambições sociais, o meu discurso vai ser para a ambição social. Se for para o vício, vai falar de vício. Se for para alguma coisa virtuosa, vai ser... Ou seja, até mesmo naquilo que nós discursamos publicamente uns com os outros, se percebe verdadeiramente os desejos, o desejo e a atenção da pessoa. E até parte da espiritualidade da pessoa, se percebe. Por exemplo, porque eu até me colocaria nesse espectro de não praticante, mas alguém que até aprecia a palavra e basicamente aquilo que Cristo teve para oferecer. Ou seja, no fundo eu considerar-me cristão do ponto de vista ideológico
acho que está ali tudo de bom para quem quiser, mas não me considero praticante porque não sou propriamente alguém que vá à igreja ou alguém que reze constantemente, mas é alguém que tenta alinhar um bocadinho o seu compasso com aquilo que, por exemplo, Cristo apregoava. Acho que faz sentido. Mas isso nós temos que compreender, até dentro da Europa, e para quem também estuda a área legal, não é? Por exemplo, quem estuda direito, leis, sabe muito bem de que o que é que gera os países da Europa a nível da base política? Temos o chamado direito romano, que já é as leis que os romanos praticavam e que muita coisa passou à base das leis dos países que formam hoje a Europa, mas temos a parte cristã. Sim, sem dúvida. Por exemplo, a base das leis de penalizar ou de premiar está contida aonde? Naquilo que chamamos os 10 mandamentos. Sim, Não podes Pode-se trair, não buscar podes muito. matar, não podes roubar, não podes fazer, não podes acontecer. Essa base legal já está, vamos dizer, no ADN da cultura europeia. Isso está lá. Quando nós dizemos, eu quero alinhar a minha vida pelos padrões minimamente cristãos, mas toda a Europa, há mais de 1500 anos, já tem isso abraçado na sua gênese, Sim. no seu ADN. no seu ADN cultural, sem Isso está dúvida. cá. Mas agora que já conhecemos um bocadinho da sua igreja, como é que surge em si a área do exorcismo? Não surgiu. Não surgiu. Não surgiu. Isto, as pessoas às vezes ficam com uma ideia às vezes errada, e eu já tive vários fiéis a me confrontarem de porque você descobriu que tinha um dom. E eu olho para as pessoas e eu assim, meu Deus. Na minha formação, que começou com muitos portugueses através da Igreja Católica Romana, houve um momento da transição depois para a Igreja Ortodoxa nos meus 21, 22 anos, por aí. E durante a formação, evidente que eu já ouvia dentro da igreja, dentro da comunidade católica ortodoxa, que se praticava o exorcismo. A minha ideia, realmente, na altura, com 22 anos de idade, eu tinha uma noção extremamente errada do que seria isso do exorcismo. Eu sempre pensava aquilo que a cultura, A cultura, a literatura, os filmes, os filmes, aquelas coisas, demónios, espíritos, etc. existem e existe manifestação física dos mesmos. Existe, sim, existe. Temos sempre a falar os filmes do Exorcista, a saga do Exorcista, o Exorcismo de Emily Rose, agora temos Esse é dos meus favoritos, por acaso. E é Por causa da dualidade desse filme entre a ciência e o... Mas o engraçado é dos melhores Esse. que se trata. O de Emily Rose, exato, porque ele retrata muito bem as duas partes. Agora, a nível de filmes, para quem estiver interessado, há um filme que não fez sucesso, que saiu aqui há meia dúzia de anos, meia dúzia já há alguns anos, aliás, na década de 2010, que se chama-se O Ritual. Tem como protagonista Anthony Hopkins isso mesmo. e o Eric Bana. Isso mesmo. Eu disse uma coisa, essa foi a minha cabeça. Esse filme posso dizer e recomendar a toda a gente, se querem verdadeiramente ver o que é, numa situação extrema de exorcismo, a realidade do próprio padre com o seu fiel E depois o polícia, acho que o próprio confronto psicológico, religioso, a crença, a descrença, tudo ali joga muito bem. Esse não é o filme baseado no Padre à Morte. Não, esse foi agora com o Russell Crowe. esse é com o Russell Crowe que eu não... Mas eu já vi o filme e eu vi esse filme. não gostei muito deste, achei muito fantochado. foi fantasioso. Eu quando vi o filme eu fiquei, porque quando disseram é baseado nos livros do Padre Amorce, é claro que para exorcistas aqui na Europa, independentemente de serem católicos romanos ou mesmo ortodoxos como eu, a literatura, os bons livros do Padre Amorce são referência. Problema, pegaram em toda a literatura do Padre Amorce... Transformaram em um filme tipo de... Não, é que aquilo é um vómito de Hollywood. De Hollywood, é 100%. Mas assim do género tipo western batina. É mesmo isso, um western batina, eu diria que sim. Mas voltando ainda ao filme do Ritual, esse filme, por exemplo, mesmo o tal padre descrente que vem dos Estados Unidos, que perde a fé e que é mandado para fazer um curso de exorcista no Vaticano, mesmo até as aulas que é apresentadas pelo padre, que era um padre dominicano, que seria o professor do curso de exorcismo, eu achei muito equilibrado. E é isso que justificou o insucesso do filme. É que eles não fizeram barraca, nem palhaçada, nem teatros, que muitas vezes as pessoas estão habituadas por outras alternativas que não são a igreja.
E claro, estamos a falar muitas vezes aí dos, desculpem por favor, os meios evangélicos e outros mais, que fazem muitas vezes da chamada cura e libertação autênticos teatros vivos e a cores. Quando o próprio ritual da igreja faz parte dos chamados ritos de penitência. E penitência é como a confissão, não é um rito público. O exorcismo, Vou só. por exemplo, que é feita publicamente, é privado. É uma situação Eu peço desculpa em interromper, só se centrando aqui, porque pronto, para nós que estamos a falar de exorcismo, não é? E nós, lá está, somos todos vítimas de, basicamente o que nós sabemos tem a ver com os filmes, tem a ver com a cultura. Mas eu gostava de centrar mais, ou seja, isto é tudo real então. É real que espíritos malignos existem, demónios... Vamos ver uma coisa. Se nós acreditamos em Deus, isto é só para dar uma pequena justificação para ajudar as pessoas a compreender. Exatamente. Porque eu sei que há pessoas que vão querer renunciar e que não aceitam e que acham que isto é tudo uma palhaçada e uma conversa de encher saco. A situação é, para quem acredita em Deus, tirando a pessoa de Jesus Cristo que se fez homem entre nós, tomou um corpo físico, para os cristãos, Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Duas dessas pessoas, que é o Pai e o Espírito Santo, são por Espírito. Então vamos lá ver, se tudo depende de um Deus que nós não vemos, é um Deus não corpóreo, porque Deus é por Espírito, e se fala tanto dos anjos, e agora até é tanta moda dos anjinhos, né? Os anjos da guarda, os anjos da proteção, os anjos daqui e da lá, se existe anjos, existe demónio. Tem mesmo que existir, lá está, é a minha questão sobre isso. A situação é evidente que nós, seres humanos, tentamos, como sistema religioso dentro da fé judaico-cristã, tentar dar uma explicação de que no mundo sobrenatural, vamos dizer aquilo que chamamos hoje tipicamente céu ou inferno, Exato. existe entidades do bem, que chamamos anjos, e entidades do mal, que são demónios. A grande proposição e a grande dúvida que existe nas pessoas muitas vezes é se Deus permite a existência do mal, se Deus é o autor do mal, que é a questão da dualidade. Essa dualidade é uma situação que se passa em muitas religiões e nós sabemos que uma das grandes diferenças da fé cristã e sobretudo judaico-cristã é que o nosso Deus, aquilo que chamamos Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, é um Deus de bem, não é um Deus que queira o mal. Então de onde é que vem o mal? Exato. Essa situação é a tal história. Quem não tem formação religiosa, quem não conhece Bíblia, quem não fez uma catequese aprofundada nas áreas do estudo do sobrenatural, porque estas áreas do bem e do mal têm as disciplinas da chamada angiologia e demonologia, o estudo dos anjos e dos demónios. Basicamente é o estudo do bem e do mal. Disso dentro da igreja, nós quando somos preparados dentro da teologia, que é aquilo que você chama o curso para ser padre, não é? Dentro da teologia, por exemplo, há algumas igrejas hoje em dia já não estudam isso. Remetem isso apenas para um lugar... Sim, porque isso na Igreja Católica já não é assim tão... Faz parte da doutrina oficial. Faz parte da doutrina, mas já não é tão bem visto assim, não é? Não é... É assim, muitas vezes não é tão bem visto, sobretudo na questão maléfica, Exato, demoníaca da coisa. Porquê? Porque, efetivamente, temos de fazer um certo regresso à Idade Média, sobretudo a Idade das Trevas e a Idade Média, onde a própria Igreja às vezes também foi um bocado culpada de algumas situações, sobretudo da questão do quê? De diabolizar muita coisa. As mulheres que conseguiam fazer curativos com ervas eram encaradas como bruxas, vamos queimá-las. Homens dedicados à ciência, os alquimistas, eram indicados como feiticeiros. Exato. Ou seja, o grande problema é que isso parece que transpareceu uma imagem, aliás errada, de que a Igreja é inimiga da ciência. E às vezes o que acontece hoje em dia é que a Igreja muitas vezes, ao querer se reconciliar com a ciência, está a fazer um caminho oposto à questão da fé. Mas repare, no Antigo Testamento, se eu não estou errado, até existia a pena de apedrejamento para quem invocasse ou praticasse bruxaria. Ou... Ao contrário. É ao contrário? Não é um apedrejamento só. Existem coisas bem mais graves. Ok. Eles eram bem imaginativos com as torturas. Não, isso é uma coisa. Por exemplo, nós temos em livro de Deuteronômio, que é o livro das leis do Antigo Testamento, em que diz diretamente: não invoqueis os mortos. Isso é um sentido contrário àquilo que hoje conhecemos como o espiritismo, não é? Está lá na Bíblia. Não passem os vossos filhos pelo fogo, sacrifícios humanos, por exemplo. Não se dediquem à magia, porque isso são tudo obras do diabo. E
O Antigo Testamento até determina isto, que é pior do que o apedrejamento, de que diz, se entre vós, estamos a falar do povo do Antigo Testamento, se encontrar quem se dedica às artes negras, que era aquilo que hoje chamamos a magia, A magia negra. pronto, magia, no toda a geral. parte do ocultismo, passa em desafio de espada. Determina a morte a quem praticasse o oculto. Mas nos dias de hoje, quando falamos em magia, podemos estar a falar mais para o campo esotérico? Mas o esoterismo, para o cristianismo, para a igreja em si, quando nós falamos do oculto, estamos a falar das questões esotéricas. É evidente de que nós temos de encarar o esoterismo de duas fações. Hoje em dia, sobretudo no século XXI, existe a tentativa, sobretudo aquilo que chamamos a nova era e outras coisas mais, que basicamente é um tentar ressuscitar os antigos paganismos, não é? As tradições célticas, druídicas, não é? Basicamente as meditações, o cumprir... Meditações também iria para esse... No cristianismo também há meditação, estou a falar Mas é esses uma espécie contextos. de meditação, não é? Eu diria. Pode ser. Toda a gente, é assim, toda a forma de oração, seja feita num contexto pagão ou num contexto cristão, toda a forma de oração é o quê? É a tentativa da nossa elevação espiritual, de nos ligarmos a algo sobrenatural. Exatamente. Agora, quando estava a falar de magia, no século XXI até apelidam de magia branca, estou a falar de áreas como o Reiki, Tarot. Sim, essas coisas são condenadas pela Igreja. E porquê? Porque muitas vezes, por trás de coisas que aparentemente parecem inocentes, não é? Temos de ver as filosofias e as doutrinas em que essas coisas se assentam. As pessoas, por exemplo, eu na Igreja apanho muitas situações dessas. Mas eu já pratiquei o Reiki. Eu já pratiquei isto, já pratiquei assim. Eu já fui acolá, já fiz pêndulo, já fiz regressão, já fiz para a direita, já fiz para a esquerda. Ok, mas você é católico? Sou. Então é uma coisa, diga-me lá, quais são os fundamentos que existem por trás dessas disciplinas? Não é? Disciplinas que podem falar de reencarnação. Para os cristãos não há reencarnação. Mas para os cristãos não há reencarnação, ou seja, não há forma de... Voltar cá outra vez. Para os cristãos não, só temos um bilhete de vinda e um. Ou seja, não há forma de abraçar conceitos, ou melhor, haverá, objetivamente, forma de abraçar conceitos cristãos e reconciliar de alguma forma com outra... Assim, Eu percebo aí. basicamente o que eu estou a dizer, não estou a dizer, automaticamente deixa de ser católico, deixa de ser, mas objetivamente a maior parte das pessoas anda à procura de algo, não é? Anda à procura de uma verdade qualquer. E muitas vezes essa verdade não aparece objetivamente, a priori, ou na Bíblia, ou na fé cristã, e aparecem em retalhos. Ou seja, aparecem retalhos da fé cristã, aparecem retalhos de, ok, eu até acredito nesta parte mais oriental da coisa, porque muitas das religiões orientais é daí que vem essas tradições. Exato. E muita gente abraça um bocadinho disto e encaixa. E não há forma. Esta pessoa vai para o inferno? Eu não posso garantir se a pessoa vai para o inferno, ou vai para o céu, ou vai para Marte, ou vai para a reencarnação, ou desculpa, este não pode filtrar. Não sei. Essa situação é uma coisa que cada pessoa, ao procurar evidente o seu caminho e a sua expressão do divino, Exatamente. tem de responder diante de Deus. Eu, por exemplo, evidente que se as pessoas querem ser cristãs, não é? É tal história. Não pode ser do Sporting e bater palmas no Benfica, não é? Tipo, vamos lá parar, não é? Mas vamos lá parar que é assim, se eu estiver vestido com o equipamento do Sporting no meio de uma claque bem Vais levar a pegada, não é? vais estar no focinho, e nem isto é bom português. Ou seja, dentro da fé cristã, o grande problema muitas vezes é... dou-vos um exemplo prático. Eu mudei de igreja, deixei de ser católico ou deixei de ser isto e fui para aqui, fui para lá, porque onde eu andava eu não me revia nas regras, nas tradições, nos mandamentos disto e naquilo. Eu tenho a experiência, porque eu sou um bocadinho mau feitio e bruto, sou, graças a Deus. Dou muitas graças a Deus ter herdado um temperamento às vezes um bocado bronco, porque na prática, acreditem, na questão da gestão espiritual é excelente. Mas porquê? Porque muitas vezes eu pergunto a essas pessoas, mas muito bem, você abandonou a igreja, mas diga uma coisa, qual foi o seu esforço de aprofundar os seus conhecimentos? Porque o conhecimento é poder. Até na questão do desenvolver da nossa relação com o divino é poder. Eu, se me relacionar com uma pessoa aqui na Terra
Eu preciso de ter algum poder sobre a outra pessoa, não no sentido de mandar na vida do outro, mas o poder de quê? De gerir o meu tempo, a minha vontade, as minhas faculdades, etc, etc. Para quê? Para poder conhecer o outro. Para quê? Para determinar se a inclusão desta pessoa na minha vida, nos meus projetos, nos meus sonhos, na minha caminhada, seja no individual, seja em grupo, se é bom ou se não é bom. Isso faz tudo parte da tal liberdade, do livre-arbítrio que o ser humano tem. O problema é que eu, muito concretamente, vejo que a maior parte foi para aquela igreja, ou foi para aqui, ou foi para o esotérico, não sei, em busca constante dessa sede de respostas. Em busca dessas respostas. E muitas vezes essas respostas é a tal história. O que é que as pessoas muitas vezes vão buscar na prática? Muitas vezes as pessoas podem até, num certo ponto, é assim, as pessoas podem até num certo ponto, estarem à procura de um sentido verdadeiro da vida, de dizer, mas eu não quero estar aqui sozinho neste patamar, eu quero acreditar que algo me rege, me pode influenciar, me pode ajudar, ou me pode desviar perigos, doenças, necessidades, acidentes, etc, etc. Pode ajudar muita coisa, mas espera lá, vamos lá ver. Qual é a maneira de eu desenvolver isso? Porque eu conheço muita gente que hoje é capaz de vir à Igreja Ortodoxa pedir ajuda espiritual. Amanhã estou no tarô, no outro dia estou na magia negra, no outro dia estou no satanismo. É até dar. Ou seja, o grande problema é pelo bairro das cadeiras. É o que der. Ou seja, deixa lá ver qual é a seguimento, só no seguimento aqui da pergunta do Eduardo. Não, que eu parecia aqui do nada. Eu parecia aqui do nada porque eu estou aqui mordinho a fazer uma pergunta, mas eu vou deixar os. Só no seguimento da pergunta. Estou aqui no meio de dois marmães, portanto não tenho muita vontade de estar aqui muito tempo, mas já, despacha. Não rebes. Bom, qualquer coisa não tem água bento. Só no seguimento aqui da pergunta do Edu, que ele disse que muitas pessoas buscam algo. Veja lá. Uma verdade, algo do género. Há pessoas também que buscam partes materiais, dinheiro, o que seja. Muitas vezes buscam isso a Deus. Também não podemos buscar isso no diabo, no chifrudo. Mas é essa a situação. Mas essa é uma pergunta pertinente. E por acaso vai de encontro ao sermão que eu tive na última missa. De dar nas orelhas aos meninos e meninas, aos meus meninos e meninas, para não chamar beatos e beatas, porque acho que o termo até é bonito, porque beato significa uma pessoa que é feliz, que é realizada, e infelizmente na língua portuguesa é que passou de tropada a ser uma pessoa obcecada ou fanática, exatamente. A situação do material é a tal história. Temos uma resposta bastante concreta de Jesus. No Sermão da Montanha, para quem quiser, Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, Evangelho de São Mateus, é logo o primeiro dos 4 evangelhos, que é a chamada Magna Carta do cristianismo. Todas as regras da fé cristã, Jesus nesse Sermão da Montanha, vão estudar, por favor, que se a gente perde tempo para os esoterismos, também perde tempo para a Bíblia, por favor, que é isto que as pessoas querem respostas fáceis na mão. Jesus diz acerca da vida material o seguinte, e é uma das passagens mais poéticas e lindíssimas do Novo Testamento. Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, mas Deus, que é Pai, a seu tempo lhes dá por alimento. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como um deles. Se Deus, que hoje veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã seca, é cortado e lançado ao fogo, quanto mais cuidará de vocês, homens de pouca fé. Por isso não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Deus sabe que vocês precisam disso. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Procurem primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será dado. Isto é as palavras de Jesus. A história de Deus dá coisas e o diabo dá coisas. Claro que dá. Claro que dá. Mas a situação é, o que Deus dá, Deus não vem cobrar de volta. Deus é Pai. Daí a expressão vender a alma ao diabo. Será literal o inferno ou será uma metáfora daquilo que é a realidade quando se escolhe um determinado caminho? Ou seja, se eu escolher... É real. Mas veja aquilo que eu ia dizer do meu ponto de vista, que é, obviamente que uma pessoa que escolhe esse caminho, essa oposição, vai ter o próprio inferno já em vida. Não poderá ser só uma metáfora, ou realmente falamos aqui de um local onde estão os demónios. E também as pessoas têm uma concepção errada. Primeiramente, que muitas pessoas, ao entregarem-se às coisas do mal, já vivem elas próprias o inferno aqui na Terra, isso é real. Isso é real, não é? Porque
eu, por exemplo, na questão de exorcismo, tenho algumas pessoas que, sabe, Abade, porque o meu marido andava a meter os cornos com a vizinha. E eu fui à bruxa para os afastar, não sei o quê. Agora tenho lá fenómenos em casa, não sei o quê, não sei quase. Eu fico a olhar para aquela pobre criatura e eu assim. Pois é, o problema é que você foi meter a mão no ninho da víbora, levou umas mordidelas da víbora e agora não quer lidar com as mordidelas. Ou seja, você foi mexer em coisas que não devia ter mexido e está a levar com elas. Porque é a tal situação. O que se faz com o demónio, sobretudo nas áreas do esotérico, mais uma vez, genericamente, bruxarias, feitiçarias, são contratos. O demónio não nos vai dar nada em troca. Então podemos dizer que essas áreas têm um pacto. São pactos explícitos. As pessoas deviam compreender de que quem vai para todas as formas de magia, toda a forma manipulativa com o mal, e aqui o mal, as pessoas, mas eu só estou a praticar através das magias o bem. Não há magia pelo bem. Histórias de linhas brancas e linhas negras é treta. É treta. Isso é uma coisa que eu constantemente digo aos fiéis. Não acreditem nisso. Mas era só para fazer o bem. Tudo o que eu, através de alguém do esotérico, porque eu vou lá ir, eu estou-me a comprometer com aquilo, não é? Eu não estou a dizer, porque há pessoas, mas foi a bruxa que fez. Não, mas você ao ir lá foi você que foi emendar a situação. Você acaba por ser tão responsável e tão culpado como lá a bruxa ou o bruxo que você consultou. O problema é que as pessoas querem, como na igreja, ao contrário, pelo bem, querem o milagre, mas não querem a responsabilidade. Na igreja é a mesma coisa, querem o milagre, mas quando a gente diz, olha, mas você tem aí situações, você tem de mudar comportamentos, tem de deixar de ser mentirosa, tem de deixar de ser caluniosa, deixa de falar da vida dos outros, deixa o seu marido em paz, deixa os seus filhos em paz, deixa as pessoas livres, cada um que siga o seu caminho, meta-se lá na sua alcofa e fique quieta. É que sabe, eu estava a falar em pactos porque muitas vezes Se fizeste o que é que se passa aqui? Vamos lá ver. não posso usar americano, mas há bruxos, digamos assim, que têm o poder da incorporação através de... Isso existe esses fenómenos, isso existe os fenómenos de... Mas quando falo em incorporação, estou a falar de voz, por exemplo, de um ente querido falecido. Sim, mas isso é mesmo um fenómeno de incorporação. Ok. Que também acontece uma coisa muito interessante nessa situação, de que há pessoas que às vezes me perguntam, uma pessoa possuída que pode falar com vozes estranhas, não é? Ou seja, com vozes que não sejam a sua... por exemplo, no contexto do espiritismo, e eu já tenho tido guerras valentes com essa gente, nesse sentido, é que dizem, mas isso é uma fragilidade, é porque a pessoa é médium. Cuidado. Até os próprios espíritas, e não me digam que é mentira, porque eu já exorcizei médium, ao longo dos meus anos, já exorcizei vários médiums, em que muitas vezes as fragilidades deles não têm a ver com a capacidade de receber isto ou aquilo. Todo o ser humano, isto é preciso nós compreendermos, todos nós estamos aqui presentes, sendo compostos de alma, corpo, espírito, nós nunca perdemos uma ligação ao mundo sobrenatural, àquilo que chamamos o mundo dos espíritos. Agora, há pessoas que, vamos aplicar aqui o termo genérico, que podem ser mais sensíveis com as realidades sobrenaturais do que outras. Essas realidades sensíveis, mais sensitivas, porque eu nasci com uma herança de genética porque a mãe já era médico, treta. Isso é a fantasia da cabeça do pessoal, a dizer que herdam dos antepassados. Herdam a parvoíce já dos antepassados, não herdam lá as capacidades sobrenaturais. Cada um de nós tem uma missão diante de Deus, ponto. Agora, que há pessoas que podem, por si próprias, treinar essa parte sobrenatural para ter capacidade de recepção, sim. Há outros, que é aqueles casos que vêm à igreja em caso extremo grave, porque as pessoas não pensem que os possuídos, como a gente vê nos filmes, que esse é o principal trabalho do exorcista. Deus seja louvado, nem de longe nem de perto, senão eu tinha de andar a tomar chadates de manhã à noite. Não, nem pensar. Ou seja, é mais simples do que aquilo que... É assim, tudo bem. E não é tão espalhafatoso, não há pessoas a subir ao teto. Então isto assim não tem graça. Deixa-me interromper novamente, porque há bocado em conversa surgiu-me esta pergunta que eu gostava muito que respondesse. Depois, entretanto, não consegui fazer. Eu preciso mesmo de fazer esta pergunta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Hoje tenho aqui estes dois apresentadores. E eu não quero estar muito tempo no meio deles porque até me sinto aqui constrangido. Meio apertado. Amado, eu tenho aqui uma questão que me está aqui a causar, que quase que me sinto possuído ali na cadeira.
veja lá. Ouvir isto. Relaxa, ó, Tive de relaxa. buscar ali água. Tive isso, está bem. Eu espero que não. A minha questão é: Deus, à luz de umas evidências que saíram recentemente, agora está-se a debater no Médio Oriente, que encontraram umas escavações, Jesus é Deus. Estão agora, nestas horas ali, a tentar perceber o que é que isto quer dizer, o que é que não quer dizer. Mas fora isso, Deus, o que é que Deus quer de nós? Muito resumidamente. O que Deus quer de nós, basicamente, é a nossa salvação. A nossa salvação. Este é um ponto fundamental. Fique-me com essa. É a nossa A minha questão é, salvação de quê? alma. Porquê? Há coisas que a gente às vezes não pode explicar. Agora é assim. Amado, porque A repare tipo- numa coisa, foi Ele que me criou. Sim. A mim e à humanidade toda. Assim como pais criam filhos, criam os seus filhos, que lhes dão a melhor orientação possível, um filho mesmo que seja um bocadinho disruptivo, um bocadinho fora do padrão, eles continuam a amá-lo. Eles não vão colocá-lo porque ele roubou uma pastilha ou 10 cêntimos da carteira da mãe, ou 5 euros, ou 50, ou 500 que seja, Epá, o que é que se está a passar contigo? Já vais colocá-lo diretamente no purgatório, numa prisão, numa situação. Não, mas a situação é assim. Mais uma vez, Mas- no contexto da fé, eu estou a perceber onde é que o meu Porque eu só quero chegar à conclusão de porque é que Deus, na sua plenitude, na sua capacidade majestosa que Ele tem de criar tudo e de fazer tudo à sua imagem, que nos cria a nós e agora penitencia-nos, cria-nos regras, quer que nós sejamos, e há pouco eu estava ali a ouvir muito bem e até me deu ali um exemplo que eu disse assim, epá, que puto mimado, que é, eu digo-vos para não matar, vocês matam, eu digo para vocês fazerem, vocês não fazem, epá, que necessidade de que Mas façam tem tudo. todo a ver, e assim, essa situação tem todo a ver, por exemplo, quando nós pegamos em Gênesis, não é? E vemos a questão da desobediência do primeiro homem e da primeira mulher, e que tudo o resto é por uma continuidade de desobediência. Ou seja, aquilo que muitas vezes entendemos como amargamente o castigo de Deus, porque é que Deus nos coloca regras, porque é que Deus permite guerras, porque é que Deus permite isto, permite aquilo, temos de lembrar de uma coisa: Deus criou todo o ser humano, e antes do ser humano, aquilo que chamamos e convencionamos no nome de anjos, eles também tiveram liberdade, não é? Deus não criou os demónios. Os demónios foi o quê? Foi a desobediência, foi a rebeldia. Ou seja, o ser humano, a prova que nós temos como homens aqui vivos na Terra, homens e mulheres aqui vivos na Terra, é o teste de subliminação da nossa própria humanidade. Ou seja, Deus ao colocar-nos... Abad André, mas o que me causa aqui um enorme conflito é, para quê? Se ele consegue ser o ser com tudo aquilo que ele tem, com todas as capacidades que ele tem, parece-me um bocadinho quase mesquinho o jogo que ele faz para provar um ponto. Ele não tinha necessidade de provar ponto nenhum. Ele é Deus. Mas aí o problema não é Deus que Ou nos somos aprovar gratos um pelo aquilo que Ele nos deu, que é esta centelha de vida que nós temos. E ficaria muito feliz até pela nossa rebeldia de tentar fugir fora do padrão, porque se Ele nos quisesse animais domesticados, Ele não nos dava a inteligência que nos deu. E sobretudo não nos dava a liberdade que nos deu. Se Ele o fez, o que me causa aqui muito conflito é todas estas limitações, regras que temos, que parece muito mais criar... Ouça, só para terminar, vou só simplificar. Eu acho que nós podemos tentar aqui deslumbrar-nos e tentarmos cogitar se fôssemos Deus. E acho que somos tão limitados que nós jamais faríamos todo este... Não dá para compreender Não é? completamente. Até porque, para já, ideologicamente, nós quando imaginamos Deus, nós imaginamos Deus segundo a imagem e semelhança, e cai-se no erro de imaginarmos que Deus é corpo como nós. E Deus É um homem de barba, é um um homem de barba, velho, não sei o quê. Aquela a clichê. imagem de um Jesus mais velho. Mas dessa perspectiva, se me permites responder-te a ti, à pergunta que fizeste da minha ótica é: ok, Deus é tudo, Deus sabe tudo, Deus... tudo. Dessa perspectiva, nós nem precisávamos de existir. Verdade. Ou seja, se nós existimos, algum teste espiritual pode existir também. E como falamos, peço desculpa, só interromper. Só para Eu hoje estou on fire. E a situação é,
evidente que nós estamos naquele contexto, parece só o planeta Terra é habitado, não é? E todos nós sabemos, se existe vida aqui tem de haver e vida no universo em algures, não é? A gente não sabe se estes mesmos testes, não é? Como nós somos colocados aqui à prova, com estas realidades de vida, de saber gerir uma vida mortal, nascemos, vivemos, morremos, com todas as capacidades ou incapacidades, com todas as lutas internas, com toda a esperança de uma vida eterna, então isto quantos bilhões e bilhões de vezes pode ocorrer noutros mundos, com outros seres e com outras capacidades, e este Deus que chamamos Deus do Universo, Criador de tudo, não é? Nesse sistema, então estamos a multiplicar isto, segundo um cálculo matemático, por uma expressão do divino levada ao infinito. Ou seja, basicamente, para chegar ao princípio de toda a questão para que é que Deus criou o universo? Para que é que Deus fez Ou alguma seja, coisa? basicamente, mais do que olharmos, não num contexto egoísta, nós homens, porque estamos aqui no planeta Terra, na Via Láctea, aqui nesta galáxia, porque nós, não, temos de ir um bocado mais longe. Se Deus é o tudo em todos, e está presente em tudo e todos, não tem tempo nem espaço, é eterno, não é? É o universo em si também tudo, não é? Então uma coisa, sobretudo, porque é que o Big Bang começou? Qual a origem? Se nós dizemos que o próprio céu, aquilo que chamamos céu, os próprios anjos começaram a existir no momento da criação, que ainda não era a criação do universo, não era a criação da Terra, mas da criação do patamar espiritual disto tudo, então os anjos também muitas vezes podem ter essas questões para eles próprios, sendo livres de pensar e de agir, como eles são. Aliás, E os anjos também devem pensar, mas sendo assim... Lucifer é um anjo caído, não é? É um anjo que vai contra esse, exatamente, que se revelou. Nós já Oh, falamos... não, então, onde é que vai? Onde é que tu vais? Não porque eu edito e eu sei dificuldade. ok. Pois. Nós já falámos aqui, portanto, de gestão de vida, permissão. Então, mas anda cá. Nós já falámos aqui de gestão de vida, permissão, origem, e agora falando nos anjos. Tudo isto também não poderá estar relacionado com o livre-arbítrio? Foi dado ao homem e aos anjos? Mas tudo tem a ver com o livre-arbítrio. Ou seja, basicamente, o que chamamos genericamente salvação, nós não podemos olhar só para nós seres humanos e dizer a salvação é só para a alma humana. Não, a salvação também é para os anjos. Aquilo que chamamos anjos, os servidores espirituais de Deus, que também não têm corpo, também não têm asas, não têm... E são ideologias, são sinais que a humanidade precisa de representar qualquer coisa. Então, só para voltar ao ponto do Vilarinho, basicamente, Deus não castiga. Deus permite, isto é a minha interpretação, Deus permite que as escolhas e os caminhos que alguém decidiu Reação, basicamente reação e tudo isto. vão dar em alguma coisa no final que não é positiva, mas não é Deus diretamente que castiga. Não. Anda cá. Não, porque nessa situação é a tal história. É assim, Inferno não é castigo. O inferno é um castigo, exatamente. tens mas razão. o inferno temos de, para já, desmistificar uma coisa. Por isso é que eu há pouco perguntei se cristã, uma coisa... é assim, todas as religiões têm estes contextos, são sinais. Todas as religiões precisam de sinais. E é nesses sinais que muitas vezes o inferno foi pintado como um mar de chamas, Exato. druta. Isso é a imaginação da era medieval. Então, mas vamos ver aqui uma coisa. Existe o inferno, existe o céu, o paraíso. Tomando como exemplo o alto da barca do inferno, de Gil Vicente, há um limbo, que é o meio. O limbo já está provado que não existe. Isso é uma ideia construída... Que é o purgatório, então. O purgatório é uma ideia católica romana tardia que nem sequer pertence às origens da Igreja Católica. Para quê? Porque o purgatório basicamente vai dizer o seguinte: não és tão bom para ir para o céu, mas também não és tão mau para ir para o inferno. Ou seja, é tipo uma estação de lavagem de pecados. Ficas ali a meio termo, durante um tempo. A marinar. É claro que isso para a Igreja Ortodoxa, sobretudo para a Igreja Católica da fundação desde os Apóstolos e pelas pregações de Jesus, nós pegamos no Novo Testamento, onde é que está lá o purgatório? Não está. O purgatório não existe. Para os ortodoxos, o purgatório não existe. Existe aquilo que Jesus pregou. Jesus fala o seio de Abraão. O seio de Abraão é aquilo que convencionamos como o céu, mas era a ideia do repouso de Abraão, ou seja, o sítio do bem, das almas dos justos, dos bem-aventurados junto com Deus, não é?
E depois temos a visão do inferno, que é uma visão que todas as religiões politeístas falam de um castigo. É um castigo, basicamente. Agora, a situação é, para nós compreendermos verdadeiramente o contexto da salvação segundo a fé cristã, é o seguinte: a nossa missão de vir à Terra é aquilo que dizemos a salvação da alma. A salvação da alma é o quê? É a nossa reunião com Deus. Ou seja, respondendo ao vosso colega, que ainda há pouco disse, então, mas qual é, afinal, a explicação de estarmos todos aqui? Basicamente, há qualquer coisa lá atrás dentro dos critérios de Deus que coloca cada um de nós sobre a Terra como fosse uma prova, como fosse um teste para testar qualquer coisa. Tal e qual como Deus fez o teste aos anjos e deu a grande revolta que gerou os opositores dos anjos, que é aquilo que a gente chama os demónios. É evidente que aí, nesse contexto, os demónios, aquilo que chamamos foram expulsos para o inferno. Basicamente, é evidente, não foram expulsos para debaixo da terra, para um lago de fogo. Não, foram expulsos da presença de Deus. Porquê? Porque a verdadeira alegria, o verdadeiro céu, a verdadeira realização é a nossa união com o divino. Nós colocados na terra, a vida é uma viagem. Esta viagem, do princípio ao fim, é um destino. O bilhete é esta hipótese da salvação. Que nós, cristãos, acreditamos que essa hipótese de salvação só nos é garantida pelo sacrifício que Jesus teve na cruz. Porque aquilo que hoje, como cristãos, aceitamos como realidade de céu e de inferno, não era a realidade antes de Jesus. Porquê? Porque quem abre as portas do céu para a salvação da humanidade é Jesus. E nós perguntamos, espera lá, então e Adão e Eva até Jesus, onde é que as almas estavam? Boa pergunta. Estava. Onde é que elas andavam? Deus chamava o Sheol, que é uma palavra hebraica que significa Hades, mansão dos mortos. E sabemos que era um patamar espiritual, mas falava-se que era um sítio parecido ao tal limbo de suspensão espiritual onde naria. Mas é engraçado, e os próprios judeus também nunca fizeram esforço nenhum para explicar o que é que se passaria após a morte. O conceito que hoje falamos, céu e inferno, é uma coisa cristã, do cristianismo, não tem já nada a ver com o judaísmo. É uma convenção própria cristã, segundo as palavras de Jesus, na própria expressão e na própria prédica de Jesus da ressurreição, da vida eterna, em que Jesus constrói, evidentemente, esta ideia e este modelo que é aceito universalmente entre os cristãos de que temos um céu e temos um inferno. O céu para os justos, para as almas santas, não é? Para aqueles que fizeram o bem, ou mesmo talvez com um bocadinho de imperfeição, acreditamos, Deus na sua misericórdia... Deus ainda assim poderá andar lá à beca, não é? Tipo, passa lá. Ele é pai. Ele é pai, não é? E vou ter uma pergunta em relação a isso. Vamos lá. Vou já fazer a pergunta que é o exorcismo. Dando uma explicação assim um bocadinho igreja. A palavra exorcismo é uma palavra que tem uma composição entre a língua grega e latina, basicamente traduzida para o português significa ato de expulsão. A palavra exorcizar, no contexto da fé cristã, relaciona-se ao ritual, às celebrações da igreja, que visam a expulsão daquilo que chamamos as entidades negativas ou do chamado reequilíbrio espiritual da pessoa. Ou seja, ajudar a pessoa a livrar-se de algum fenómeno paranormal que esteja a atormentá-la. E aí, claro, dentro dos fenómenos paranormais, temos daqui já de entrar no campo de seja aquilo que a pessoa seja vítima inconsciente de ataques de terceiros, por exemplo, a pessoa ser vítima de vinganças, de perseguição, de pessoas que lhe fazem o mal, lá está, que andam à procura da desgraça de um inocente, mas também temos a outra situação de pessoas que são elas próprias culpadas das suas circunstâncias. Mas que imaginemos que há pessoas que nos querem o mal. Sim, O mal pode ser transmitido, até pode ser por objetos. sim, isso é o chamado malefício, sim. E isto aqui é uma dúvida que eu tenho. Pela comida é possível? No contexto de fazer o mal, temos de dar esta explicação geral para as pessoas entenderem. No contexto de fazer o mal é assim, há pessoas que muito vulgarmente me abordam a dizer porque eu sofro de inveja. A inveja não faz mal nenhum, porque a inveja é apenas um desejo inconsciente contra alguém, é um desejo negativo que eu tenho contra alguém. O problema não é a inveja, é a ação que leva a prejudicar diretamente o outro, que é a questão dos malefícios. E aí, dentro do campo da magia, normalmente há duas formas. Há a chamada magia direta e a magia indireta.
A magia direta é aquilo que pode se relacionar diretamente com o corpo físico da pessoa. E aí, claro, desde manipulações da comida, da bebida, dos objetos pessoais, das roupas. Vulgarmente ouve-se coisinhas, os postos de cemitério à porta da pessoa, determinadas coisas. Ou seja, a magia direta é tudo o que se relaciona ao corpo da pessoa ou que pode ser manipulado a partir do corpo da pessoa. Por exemplo, vários casos já me passaram pelas mãos de pessoas dizer é que a pessoa que eu fui lá consultar me pediu, por exemplo, roupa suada e usada do meu companheiro, ou pediu fios de cabelo, ou pediu sangue, ou pediu sêmen, ou pediu unhas, ou pediu pele. Mas tudo o que possa sair do corpo da pessoa ou entrar em contato com o corpo da pessoa, evidente que esse género de malefício pode ter atuações evidentes, dependendo também daquilo que a vítima, a nível espiritual, seja ou não uma pessoa defendida com ela própria. E depois temos a chamada magia indireta. A magia indireta é aquilo que vulgarmente o pessoal sabe, que é o quê? Fotografias, papéis com nomes, é aquilo que é feito à distância, mas que não toca diretamente no corpo da pessoa. Mas todas essas pessoas que são contaminadas, digamos assim, todas elas vão precisar de um exorcismo? Depende daquilo que é feito e depende sobretudo da pessoa que é atacada, da chamada vítima, vamos utilizar assim a expressão, depende também da forma espiritual com que a vítima responde à situação. Se me perguntarem, há pessoas que são mais permeáveis a receberem essas magias e a sofrerem com essas magias do que outras? Sim, e começa sobretudo logo no contexto psicológico da pessoa. Eu queria só mesmo deixar basicamente o tema da seguinte forma, que é para os nossos seguidores terem uma noite assim difícil, eu diria. Eu quero a pior história, eu quero uma rotação de cabeça a 180 graus, eu quero cruzes a aparecerem ao contrário na pele, quero uma história, não, eu estou a brincar como é óbvio, mas queria a pior história que se lembra de um exorcismo, de manifestações, de alguma coisa que tenha visto. Para sair daqui às 6 da manhã, Não, eu quero mesmo, resumidamente, não tenho vá ao seu cardápio e escolha aquela que é um pouco mais assustadora, aquela que realmente possa deixar os nossos seguidores um bocadinho mais assustados. O problema é as pessoas criarem popularmente toda esta ideia de que aquilo é combates terríveis, etc. Exato. Eu posso-vos dizer, graças a Deus, em 19 anos, já tive casos até bem piores do que aquilo que se passa nos filmes. E evidente que eu tenho que chamar a atenção a uma coisa aqui aos nossos visualizadores. Cuidado com os filmes. Eu não quero desviar da pergunta, mas surgiu-me agora, estamos a falar de filmes. Sim. Através de filmes podemos ser contaminados? Que eu saiba, não. Agora, evidente, eu tenho a contaminação que aí pode acontecer não é contaminação, é a sugestão psicológica que aquilo pode fazer. É isso. É cá mais perceptível. E se for música? Música, nesse contexto. E conscientemente estamos a tentar lá uma letra. Iron Maiden, por exemplo. Iron Maiden é do pesado, não é? Pois. Bom, e os padres exorcistas normalmente, cuidado. A palavra e a música, sobretudo, mais do que a palavra que pode induzir a coisas negativas, subliminarmente, mais uma vez, a tal sugestão à mesma, mas para quem entende bem de música, eu sou estudante muito fraco de música, estudei música na juventude, mas há muitos anos que não pratico, existe a questão do chamado beat. O beat, muitas vezes, o som de fundo, as mensagens subliminares. Existem estudos de que às vezes essas músicas, mais do chamado rock satânico, etc., subliminarmente, numa capacidade não audível, os hertz, e que muitas vezes vêm comandos mentais, aquilo que chamamos de lavagem cerebral. Mas quem fizer uma boa pesquisa na internet sabe que isso acontece nesses meios. Isso muitas vezes por causa das chamadas influências dos grupos satânicos. Os grupos satânicos que hoje, além da música, além da literatura e do cinema, também muitos deles já estão constituídos em religiões. A Igreja de Satanás existe, a gente sabe, não é? Antiga, ou seja, já existia há muito tempo. Agora é que vieram para o público porque agora já estamos numa época... Vocês não falaram com o Abade, que tem a ver muito com aquilo que aconteceu com a Pfizer, que aconteceu
com os espetáculos de entregas de prémios, onde está-se a ver bastante a personificação do diabo e tudo em mais uma coisa. E vocês, seus todos acéfalos, que não têm outro nome, em meio da cidade a conversa para algo mais pop e cultural, não querem saber a cabeça sentir. Eu quero saber uma cabeça a 180 graus, é o que eu quero. Vamos a esta história. Estou saído já. Estás a perceber? Olha, está aqui um exemplo, vai já o exercício aqui em direto. Pronto, não é preciso é ser como aqueles mais gatos. Tá. Pronto. Mas essas situações sobretudo daquelas pessoas que estão apostadas verdadeiramente na manipulação, no autocontrole social, que a própria Igreja chama isso um contexto satânico, e mais uma vez, cuidado, satânico aqui não no sentido de adorar Satanás, porque a palavra satanismo, mais uma vez, vem pela palavra de oposição. Oposição ao quê? À liberdade. Ou seja, evidente que hoje existem os chamados teóricos da conspiração que falam, olha as aberturas dos Jogos Olímpicos em Paris, que foi um louvor ao satanismo do caraças e que deu uma bronca descomunal. Eles dizem que aquilo era uma representação de outro quadro qualquer, Olha, eu posso... É assim, olha, Fim dos deuses, exato. eu não vi pessoalmente porque dentro do contexto da televisão, eu posso dizer diretamente, eu chego a proibir fiéis de ver televisão. Não pelo contexto da televisão em si, mas pelo conteúdo programático, que também às vezes passa certas lavagens de cérebro, até nos canais mais genéricos que a gente possa cá ter em Portugal. Mas acha que então essa manipulação dos mídias, Sim, a manipulação dos média, isso essa manipulação pode provocar muitas vezes depressões e suicídios? pode provocar, e eu dou-lhe já imediatamente uma prova muito concreta. Quem é a pessoa realizada? Normalmente, os grandes empresários, é as pessoas ricas, é a pessoa que se veste num modo muito dark, muito gótico, sempre com essa imagem do sacana, filho da mãe, que destrói tudo e todos, passa impune por cima de todos. Esse é que é o bom da história. Como é que é pintado uma pessoa crente, uma pessoa religiosa? É um coitadinho. Um tonhozinho. Ai, é a Maria que me lava a louça, é aquela que me está a lavar o chão, é aquele desgraçadinho que leva pancada do marido, não sei o quê. É a caricatura da sociedade portuguesa de alguns anos atrás. Mas esta caricatura é muito perigosa porque está a induzir, sobretudo nas gerações mais jovens, de que tudo o que está para trás da nossa história não presta. Eu não sei precisar agora quem foi o autor, mas há uma frase muito genérica que eu gosto muito de comentar às pessoas. Um povo sem memória histórica é um povo determinado à sua destruição. Se nós esquecemos aquilo que somos, as bases do bem, as bases do mal, e tentamos diluir, que é o que está a acontecer na sociedade atual, nos contextos da identidade de género, agora não há macho, não há fêmea, bem, olha, amanhã vou ser o quê? Uma lagartixa? Por que não? Porque não, Justamente já é possível. pronto, ok. Ou seja, esta diluição de tudo, que já nada é certo, já nada é bom, já nada é mau, já nada tem fronteiras, isto está a descaracterizar o ser humano. E o engraçado é, por exemplo, há coisas que as pessoas às vezes não só veem a parte sensacionalista das histórias e daquilo que vem... Que era o que eu queria há pouco, não é? A parte do sensacionalismo, por exemplo, seja dos média, dos filmes, etc, etc, pintam. Hoje em dia queres fazer do teu corpo o que quiseres. Aborta, suicida-te, pratica eutanásia, muda de sexo, etc, etc. Por exemplo, a nível de estudos dos nossos médicos, psicólogos e psiquiatras, já alguém sabe verdadeiramente a taxa de suicídios de pessoas que mudaram de sexo nos últimos anos? Elevadíssimo. Quantos se arrependeram de mudar de sexo? Porquê? Porque na cabeça das pobres criaturas que foram mudar de sexo, eu não estou a dizer que as pessoas não sejam livres, as pessoas fazem o que quiserem. Falo pobres criaturas, é daqueles iludidos, homens e mulheres, que vão mudar de sexo, mas depois de mudar de sexo compreendem que eu geneticamente, eu não deixo de ser um homem, não deixo de ser uma mulher. Eu não sei o quê, mas há coisas que, por muito trabalho de psicologia, por muito que a ciência estética avance, mas há coisas que não dá para alterar. Olha, eu peço imensa desculpa. Eu queria só te entrar e eu só queria mesmo... vamos ter que encerrar. Historinha. É só para encerrarmos, porquê? Porque o tempo já é escasso e este tema dava para esticar até amanhã e dará, com certeza. Mas eu só queria uma historinha para finalizar, para dormir bem, porque eu adoro um bom filme de terror. Adoro. Ou seja, adoro. vamos a um filme de terror. E eu gostaria de um filme de terror aqui. Então há uma coisa. Resumido. Em resumido,
19 anos de exorcista, muitos casos complicados já me passaram pelas mãos, alguns bem piores do que nos filmes, mas claro, sem aquelas tendências de cinema. Um caso é que eu estou agora a dividir porque tenho 2 casos muito específicos. Escolha o melhor, por favor. É que não há maneira de hipótese. Eu tenho pelo menos assim uma lista deles bem jeitosos. Em 19 anos, casos de exorcismo a valer, Exorcismo a valer. de andar à cambalhota, à chapada, como este tivesse. Calma. Medo. Não me dão cortes a história. É só isso. Eu sei, mas há uma coisa. Medo, posso-vos dizer, as primeiras abordagens, quando era novinho, quando iniciei, não é? Com os 26 anos de idade, posso dizer que apanhei alguns sustos. Mas depois aquilo já passa-se um bocado ao lado. Já é vira o disco e toca o mesmo. Agora, tive menos de 20 histórias concretas em 20 anos. Ok. 20, ou seja, em 19 anos, ter 20 casos de Não é mau. não é mau, mas casos a sério de andar Rocky Balboa cacetada no chão, enrolado com o processo e com pessoas a segurar e tudo muito mais, tive. Um caso muito específico, tenho um caso da zona do região norte, não vou poder identificar pessoas, claro, é evidente que isto está em segredo de confissão, mas de uma jovem rapariga, que, por sinal, psicóloga de formação, vejam-me bem, e por isso é um caso que eu gosto de relembrar, porque é um caso muito específico, estamos a lidar com uma pessoa que foi atormentada, e tudo passou por um malefício, ou seja, uma situação de bruxaria, em que a futura sogra, a rapariga estava para casar, a futura sogra não aceitava que a menina viesse de uma família mais humilde do que eles. Ou seja, segundo os relatos da senhora, achava que a futura nora não tinha o pedigree necessário para, e estamos a falar, claro, famílias de topo social da região norte de Portugal. Essa senhora andou a mexer mundos e fundos, evidente, a moça começou a apresentar problemas aparentemente depressivos. Ela própria, como médica da área, não se automedicou, que eles têm o seu código de, mesmo numa situação destas, eu tenho de recorrer a outro colega. Não houve resultados nenhuns no acompanhamento e ela começou a ter manifestações de possessão. A perder controle, a desmaiar em pleno trabalho, a ter apagões, a ter crises alegadamente psicóticas e, ao mesmo tempo, começa a haver uma distanciação do próprio noivo. O rapaz toma-se de um pânico inexplicável, ele foge de Portugal na altura, a menos de 2 semanas do casamento, ou seja, tudo preparado, convidados, padre, igreja, não sei o quê, não sei quantos, o casamento não se realiza. A moça, até chegar à igreja, ao meu pedido de ajuda, a moça esteve basicamente num período de 3 anos de sofrimento. Nesses 3 anos, evidente, o que é que a família fez na situação? Andaram a recorrer o que puderam e o que não puderam, nunca com resultados nenhuns, até que me viram efetivamente num programa de televisão, creio que na altura com a Júlia Pinheiro na SIC, se eu não me engano. E resolveram, bem, vamos consultar este padre, se ele pratica exorcismos, e o engraçado, ela vai acompanhada com um tio, que é um elemento muito importante da Igreja Católica Romana, uma pessoa que não queria acreditar muito na questão disto paranormal, e ele próprio já no final dos exorcismos da sobrinha, que demoraram meses, foram 8 meses de combate muito agreste. E ele próprio disse, eu tive de ver para creres, porque se eu não visse eu não acreditava. E tudo começou por uma coisa muito simples. Dentro dos objetos religiosos da igreja, às vezes existem meios de proteção espiritual. Por muito que a gente sabe, o espírito é espírito, mas nós acreditamos que uma cruz pode ser protetora, medalhas podem ser protetoras, porque tem uma bênção invocada para a proteção da pessoa. E eu ofereci à moça uma medalha de São Bento, que é uma medalha clássica de proteção contra o mal, porque na própria medalha tem gravado uma bênção contra o demónio. E lembro-me que no escritório, isto na minha residência em Coimbra, no nosso antigo mosteiro de São Jorge em Coimbra, a moça no momento que a medalha lhe toca ao corpo, o que lá estava explodiu. Explodiu e posso-vos dizer, uma moça mais baixa... Explodiu? Você viu isso acontecer? E isso aconteceu à minha frente e à frente dos familiares da moça, porque ela foi acompanhada do tio e dos pais, a primeira vez. A moça cai para o chão, nós ainda pensámos que fosse algum surto psicótico ou qualquer coisa, mas não. E todo o fenómeno de acompanhamento foram exorcismos daqueles de confronto, mesmo como se vê nos filmes.
ameaças, eu vou matá-la, pronto, com muitas asneiras à mistura, que não vou estar aqui a dizer, mas tudo ameaças voltadas à moça, sobretudo no sentido de destruição. Eu quero que esta senhora basicamente morra, eu quero-a destruída, eu não quero o sucesso dela, etc, etc, etc. E isto, basicamente, foi um processo de acompanhamento com um exorcismo realizado por semana. Posso-vos dizer que os combates em exorcismo, basicamente, o ritual, chegava a demorar 2 e 3 horas seguidas. E a linguagem era em português ou havia palavras Às vezes misturava certas palavras que nunca conseguimos compreender, muitas vezes que dialetos. Ok. Às vezes grunhidos ou qualquer coisa que poderia soar a palavras, mas não. Mas sim, já tive casos das pessoas estarem a verbalizar, tudo bem, falamos do latim porque é uma língua morta clássica, mas até verbalizar, olhem, espanhol, francês e línguas que a pessoa não conhecia. São pessoas que não tiveram cultura suficiente nos seus estudos para essas situações. Lá está, força descomunal, ela apresentou, verbalizar com vozes estranhas, ela aconteceu, força sobre-humana, sim, uma moça magrinha de 50 e poucos quilos, às vezes éramos 6 e 7 homens Tentar agarrá-la. e tínhamos de a imobilizar no chão porque se ela sozinha, ela metia toda a gente, não diga voar dentro da sala, mas ninguém ficava em pé, que é mesmo assim. Tudo bem que só quem viu ao vivo e a cores percebe o que aquilo é, evidente. Evidente que muitas pessoas podem ficar naquela, mas isso é uma coisa completamente descabida, parece ficção científica. Não, é real, é real. Quem quiser Mas- pode assistir? Não, é privado. É privado porque o exorcismo dentro da igreja é um rito penitencial, tal e qual como a confissão. O sacerdote pode admitir, o exorcista pode admitir a assistência do exorcismo somente os familiares ou um ou outro auxiliar da igreja, sobretudo nos casos mais graves, para ajudar a imobilizar a pessoa. Tudo o resto, não é coisa pública e tenta sempre fazer a horas discretas para não haver confusão. Amado André, estou a ficar com medo. Sim. Não fico com medo. Não, para mim, Sim. vamos terminar por aqui. Foi um prazer tê-lo cá, antes de mais. obrigado. Foi uma excelente conversa e tem aqui muito mais, com certeza, se houver oportunidade, Estejam à vontade. há de estar cá de novo, esperemos. Com o viola, não é? Por que não? Pois. E Agradeço. agradeço, Diverte os seus pânicos. exatamente, agradeço aos nossos subscritores. Não se esqueçam de subscrever e espero que tenham gostado deste episódio, embora não esteja cá o nosso personagem principal, o nosso Felipe, mas ele estará cá para a próxima. Um grande abraço, amigos, e até à próxima.